Duílio Monteiro, então vamos lá. Presidente do Corinthians aqui no Linha de Passe. Eu acho que, primeiro, é um absurdo, né? O VAR existe para isso. A bola, pelo que a arbitragem me passou, o VAR diz que a bola desviou na barriga. Isso é muito claro que não. A imagem é muito clara. Então a gente vai agora tomar as providências possíveis, né? Infelizmente não volta. É um erro gravíssimo. A bola não desvia em lugar nenhum. A imagem é muito clara, dá para ver de vários ângulos. Então eu quero entender por que o VAR não chamou, né? É um absurdo isso, né? Tem um VAR para isso, numa final de campeonato, e o VAR não recomenda que vá se olhar, e ainda tem uma interpretação que é impossível ter, porque a bola em nenhum momento passa perto da barriga. Só para entender, você disse que conseguiu a informação de que ele interpretou que a bola bateu na barriga, mas com quem que você falou sobre isso? A arbitragem passou para os nossos jogadores, para nós, quem está em campo não viu, não teve a certeza, agora o VAR existe para isso. E o VAR interpretar que é movimento natural do braço não existe, né? A bola, ele amplia o espaço, a bola passaria, o Juliano está atrás, então não dá para se enganar, é um absurdo. Agora a gente vai ouvir o áudio do VAR, mas não tem muito o que fazer, só que isso não se repita. É uma pena, uma final de campeonato. O Roger sobre a arbitragem ter medo de marcar o pênalti. Você vê dessa forma? Cara, não, acho que nem medo. Existe o VAR, cara. O cara pode olhar o lance 1, 2, 3, 5, 10 vezes até ele passar para o campo que não foi pênalti. Então, incompetência? Incompetência sem dúvida nenhuma. Agora, não sei, eu quero ouvir o áudio para ver o que ele interpretou, o que ele passou para o campo. Independente do que passou, né? Não tem outra, na minha opinião, não tem outra interpretação que não seja o pênalti. E o VAR está aí para isso. Não precisa dar o pênalti também, se interpretar diferente. Mas olha, existe para isso. Toda uma estrutura e não se olha numa final de campeonato. William, do que dá para fazer agora? Eu sei que não vai voltar mais o lance, o jogo já terminou 0-0, não vai ter outro jogo, nenhuma outra jogada. O que dá para fazer como forma de protesto para que não aconteça futuramente com o Corinthians, com o Flamengo ou com outra equipe? É o que a gente faz, né? Sempre, infelizmente, não volta. A gente vai fazer tudo o que é possível, as representações possíveis, vamos ouvir o áudio do VAR e é o que nos resta, né? Só a gente ficar revoltado. Uma festa bonita, uma final de campeonato, 2 grandes clubes, as 2 maiores torcidas do Brasil, o presidente da FIFA assistindo, e a gente não usa o recurso que existe para esse tipo de lance. Não dá para entender. Bom, tá aí o presidente Duílio Monteiro, do Corinthians, tá aqui, ó, aspas, né, dele, é um erro gravíssimo, é um absurdo o VAR não chamar. Então, a interpretação do presidente do Corinthians. Você definiu bem. Não depende do nome dele, se é Duílio, se é Andrés, se é qualquer outro. É o personagem presidente do Corinthians. Como poderia ser o personagem presidente do Flamengo. Mas é a interpretação do outro dele. lado. Assim, ele está interpretando ali o personagem. Então, o presidente do Corinthians vem a público se manifestar porque acha que houve um lance que poderia ter sido marcado de pênalti a favor do seu time e ele vai criticar, vai amanhã na CBF fazer o tal do manifesto, entregar lá um documento que normalmente os caras amassam, jogam no lixo e tal, porque não adianta de nada. Mas é o papel que se entende, que se convencionou, que se patronizou no futebol brasileiro do dirigente do clube, do presidente do clube, do poder político do clube. Eu vou representar o meu clube e vou mostrar insatisfação para fazer pressão, porque no jogo da volta pode acontecer um lance semelhante e aí já houve a reclamação e de repente o árbitro fica ali de alguma forma pressionado para tentar ver se equilibra, ou ameniza o que poderia ter sido de errado para o seu clube. É botar fogo, lenha na fogueira para o jogo da segunda de volta. Eu não gosto quando você reclama com incorreções factuais, como é o caso da reclamação do presidente do Corinthians. Reclamar, ele vai reclamar mesmo. Todo mundo sempre reclama, faz parte do futebol. Dizer que não existe movimento natural. Existe, está previsto na regra. Dizer que o VAR está lá para mandar ele ver de novo. Não, o VAR está lá para mandar ele ver de novo se o VAR entender que há um erro claro e evidente ali. Como aparentemente não foi o caso, ele não mandou ver. O VAR não é um replay instantâneo de qualquer lance na área, qualquer lance polêmico, qualquer toque de mão. Então, entendo isso. Acho que há incorreções factuais na reclamação. Então, a questão, né, Léo, é que assim, ele poderia ir para uma entrevista coletiva, por tudo que a gente falou, ele poderia ir para a entrevista coletiva
reclamar da arbitragem e sair bem da entrevista coletiva. E aí não estou falando de sair bem para o torcedor que, em geral, quer justamente o que o Eugênio falou, né? Se o cara não vai lá reclamar e gritar no microfone, o pessoal fica bravo, diz que o presidente é incompetente, é frouxo, é banana, é o que quer que seja, né? Em geral, o torcedor quer muito isso dos seus presidentes também e não quer que eles trabalhem para a melhoria de arbitragem de maneira geral. Mas ele tinha argumentos, embora aqui a gente tenha sido unânime em achar que não foi pênalti, mas ele tinha argumentos para chegar nessa entrevista e dizer, por exemplo, o seguinte: olha, vocês me desculpam, basta pegar o lance do jogo do América com o Atlético, basta você pegar o lance X, ele podia até ter pedido para alguém levantar um monte de pênalti parecido e dizer, foram todos pênaltis exatamente iguais a esses, marcados no futebol brasileiro. Por que contra a gente, no Flamengo, contra o Flamengo, não foi marcado, não sei. Então, ele tinha até argumentos para dizer que esse tipo de pênalti ele costuma ser marcado, ou muitas vezes é marcado no futebol brasileiro. Mas não, como disse o Léo, ele só errou. Quer dizer, tudo que ele disse na entrevista coletiva não faz sentido, né? Que é um absurdo o VAR não ter chamado, não é absurdo porque o VAR está lá para corrigir erros claríssimos e a gente está vendo a celeuma que esse lance está causando. Aí ele fala em ampliar a área o braço ampliando a área, ele fala de trajetória da bola, não tem nada de trajetória da bola também. Não. Então, assim... Tinha que chamar o árbitro para ver... A trajetória da bola é algo que nem existe na regra, né? Exato. Nem existe na regra. Assim, são coisas que não... Eu não duvido, sabe, do entendimento do Duílio. O que eu vejo no dia a dia é o quanto está confuso esse negócio de arbitragem no Brasil. Mas a primeira coisa que o Pedro Ivo falou, o problema é que assim, criou-se uma cultura de interpretação do toque de mão aqui, e ela é bizarra. Ela não leva em conta. Vou citar de novo a Renata Roel, que ela fala que é uma coisa básica que o árbitro tem que saber. Biomecânica, o movimento do corpo, o que o seu braço faz em cada situação do jogo. Que no fim das contas tem muito a ver com a intenção ou não intenção. Porque também era mais fácil. Eu acho que a gente tinha muito menos polêmica quando havia a análise da intenção ou não intenção do lance. Tá? E essa coisa do movimento natural, antinatural, biomecânica, tudo isso tem a ver, no fim, com a intenção, com você ter desejado fazer aquilo. É porque você vai para a rua amanhã... Né? Hoje, né? Discutir a arbitragem, esse jogo, esses argumentos do presidente, do Duílio, vai estar em todos os lugares, né? Da mesma forma, com o mesmo argumento. Acho que são dois movimentos, são duas situações. Uma é as mudanças que foram feitas, que têm sido feitas nos últimos anos na arbitragem mundial. Mudanças de interpretação, que passam, inclusive, pela implementação do VAR. Né? E há muitas trocas de interpretação, de leitura, que geram confusão mesmo na mente do torcedor, da mídia e de dirigentes. E essa é uma questão que gera tumulto. Agora, por que existe o VAR? E por que existem algumas dessas modificações? Porque antes dessas modificações, já existia uma outra cultura, antes mesmo do VAR, que é a cultura de vou responsabilizar a arbitragem. Isso não mudou com o VAR. Eu vou me apoiar na arbitragem quando ela errar a meu favor, que eu não reclamo, eu vou me beneficiar e está tudo bem, e eu vou usar a arbitragem como desculpa quando eu não conseguir o resultado. Essa cultura é mais antiga do que qualquer um de nós aqui no futebol. Ela é tão forte que o VAR veio e agora eles usam o VAR para justificar essa cultura que já existia. Aí tem a confusão da regra, tem a confusão da orientação que muda a cada 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem a confusão do VAR e tem o dirigente que quer se aproveitar dessa confusão. Sem dúvida. Porque quanto mais você grita, mais confusão fica, mais dúvida na cabeça do torcedor e do ato que você gera. Sim, eles querem surfar nessa onda do caos. As mudanças que em algum momento vai são fazer consequência disso. Sim. Desse caos. Em algum momento aquilo ali vai virar a favor. Porque a gente escuta muito posto. Olha, eu sinceramente acho que foi um pênalti absurdo. Amanhã eu estou na CBF porque eu preciso juntar os presidentes para que a gente debata isso. Que nada, vamos posicionar porque semana que vem tem final. Vai que um grito mais alto meu aqui gera uma dúvida para o árbitro da semana que vem. Já vi, e aí o erro pode ser vira a uma favor. grande complicação, é verdade.